Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a nossa terceira aula da disciplina de Planejamento Estratégico. O tema da nossa aula é formulação da estratégia e posicionamento. Aqui a gente vai ver a terceira etapa do processo de planejamento estratégico, como a empresa ela vai se estruturar e se posicionar para obter a vantagem competitiva. Como é esse processo de formulação, como ela vai pensar a sua estratégia de fato, quais os recursos, quais as competências ela vai utilizar para conseguir essa vantagem competitiva, pensando nesses concorrentes, nesse setor que ela atua e todo esse mercado. Vamos contextualizar a nossa teleaula, dá uma olhada comigo. Como fazer para uma empresa se destacar no mercado que ela atua, nesse setor de atuação? E como saber qual seria a melhor estratégia para cada organização, unidade de negócio? Para isso, a gente precisa, nessa teleaula, nessa contextualização, enfocar a formulação da estratégia direcionada para a nossa unidade de negócio. Então, a gente vai decidir como a gente vai competir em determinado setor, como a gente vai criar uma vantagem competitiva, ou seja, como os resultados da empresa serão alcançados, para a gente traçar essa estratégia, que é esse caminho, né, em direção aos objetivos. E aí, quando os clientes forem escolher as empresas, eles vão comparar todas essas empresas e decidir de fato qual empresa tem para ele mais benefícios. Então, de fato, ele vai enxergar mais valor, e essa criação de valor é o resultado que vai dar essa vantagem competitiva, né? E essa criação de valor, ela é aquela, quando você pesa na balança, né? Mais benefícios do que custos, é quando você define um bom posicionamento estratégico para esse mercado que você pretende atingir. O posicionamento, de um modo geral, não tanto no lado da estratégia, mas muito mais um posicionamento da marca, ele é tratado no marketing enquanto aquilo que você pretende deixar na memória do consumidor. Então, que memória você quer que o consumidor tenha da sua empresa? Quando você quer que o consumidor lembre da sua empresa, você quer que ele pense em quê? Isso é o posicionamento da sua marca. Então, o posicionamento estratégico, ele vem muito nesse sentido, né? O que você precisa pensar em estratégias para que converse lá com o que você tem de recurso, o que você tem de estrutura, tudo que você vai traçar no seu planejamento para que você entregue para esse consumidor. Vamos dar uma olhada nos tópicos também que a gente vai discutir. É importante que, conhecendo o conceito de estratégia e de vantagem competitiva, bem como os níveis de estratégia, tanto a nível corporativo quanto competitivo da própria unidade de negócios e também níveis funcionais, a gente também entenda que é possível pensar em estratégias mais genéricas, estratégias mais específicas, que são as estratégias competitivas, e as estratégias relacionadas à inovação. E ainda é importante a gente ver na perspectiva estratégica que as pessoas são fundamentais para que a gente consiga também vantagem competitiva, que é aquela terceira vantagem, a terceira perspectiva estratégica, que é do capital humano intelectual. Então, o conhecimento das pessoas, ele é fundamental para que as organizações aprendam e consigam também criar um valor superior. Então, são todos esses pontos que a gente trabalha nessa teleaula e a gente vai dar início agora a todos os nossos conceitos. Eu convido você a participar, enviar suas dúvidas e segue comigo. Estratégias genéricas. As estratégias genéricas, elas são basicamente conhecidas como estratégias competitivas de Porter. Porter, ele é um autor muito utilizado, principalmente na área de administração, utilizado também no marketing, mas ele utilizou essas estratégias genéricas para qualquer empresa. É por isso que a gente utiliza enquanto genéricas, porque a gente pode utilizar para qualquer ramo, para qualquer setor. Vamos entender quais são essas 3 estratégias genéricas. A primeira delas é a estratégia com liderança em
custos. Por que liderança de custo ou liderança em custos? Porque aqui a gente entende que a organização ela vai definir um posicionamento estratégico que vai enfatizar muito mais a redução de custos. Então, enquanto eu penso nessa redução, o foco na redução de custos, eu vou pensar numa economia de escala, numa curva de aprendizado para tentar aumentar a minha produtividade ao longo do tempo. Então, imagine que uma empresa que tem essa estratégia genérica de liderança de custo, ela vai estar sempre pensando, independente de como eu vou trabalhar, de qual mercado eu vou atuar, o meu foco vai ser sempre ser líder na redução de custos. É claro que a maioria das empresas, elas evitam desperdícios, elas tentam ser sempre eficientes, mas empresas que têm a estratégia, né, que têm o seu posicionamento focado na redução de custos, elas tentam ao máximo focar na economia de escala, que é quando você tenta sempre, ao passar do tempo, produzir sempre, tentando ter o máximo de ganho com o menos possível de gasto, né? Então você tenta produzir ao máximo com mínimo de desperdício, com mínimo de gasto, utilizar o mínimo de insumo, né? O mínimo de matéria-prima e assim por diante. E com essa curva de aprendizado, né? Então cada vez mais você aumenta essa curva de aprendizado para que todo mundo aprenda e tenha essa curva cada vez mais ampliada, né? Para que todo mundo aprenda esse processo e isso se torne maior dentro da organização, tenha um escopo maior dentro da empresa. A segunda estratégia ali, a estratégia genérica, já tem um ponto de destaque que é a diferenciação. E aí, o contrário da liderança de custo seria a diferenciação, porque daí você não foca mais em reduzir o custo, e sim em ofertar um produto ou um serviço diferenciado, que seja único e que tenha esse valor superior para o seu consumidor. Portanto, obviamente, você não vai focar em desperdícios e coisas do tipo, mas você provavelmente vai ter um valor ali, um valor superior para esse cliente e provavelmente os seus preços também serão mais altos. E para isso, o processo vai ter um custo maior. O custo é aquilo que você gasta na produção desse bem e desse serviço, né? Então, quando você tem uma diferenciação, é porque, olhando para os concorrentes, você vai fazer diferente, você tenta fazer aquilo que os seus concorrentes não fazem. Você tenta entregar uma qualidade superior, um serviço que tem um destaque, algo que nem todo mundo consegue entregar, e às vezes isso faz com que a sua empresa gaste mais, né? Então, o seu foco não é reduzir custos, nem que para isso você gaste um pouco mais, porque você quer ser diferente, você quer se destacar. Então, a sua estratégia seria a diferenciação. E a terceira estratégia que a gente está vendo ali é a estratégia de foco. A estratégia de foco ou também enfoque, que Porter também chama de estratégia de nicho. E o que essa estratégia ela tem de característica? A característica dessa estratégia de foco, e aí eu vou frisar essa estratégia para que fique mais fácil de a gente lembrar, é que a estratégia de foco, ela dá a oportunidade de que a empresa ela atue ou com o foco em liderança em custos ou com o foco em diferenciação. Mas a atuação da empresa vai ser mais restrita. O que isso significa? Significa que ela vai escolher um segmento, ela vai escolher um nicho de mercado para atuar. Então, eu vou dar um exemplo relacionado à aviação, né? Então, empresas que mexem com a parte de aviação. Então, empresas que têm lá, por exemplo, companhias aéreas. Se eu tenho uma estratégia genérica na minha empresa de aviação relacionada à liderança em custo, eu vou focar em processos que reduzem custos. A Gol, por exemplo, quando entrou no Brasil, ela veio totalmente focada numa estratégia genérica de liderança em custos. O que é isso? Ela focou em
não emitir passagens impressas, apenas passagens pela internet, o que reduz o custo. Ela colocou o mínimo de pessoal possível, ela colocou aviões onde comportam menos espaços entre as poltronas e aí cabe mais pessoas. Então ela focou em estratégias em toda a empresa que reduzissem o custo. Ok? Então, isso é uma estratégia ampla dentro da empresa para ter liderança em custo. Na estratégia de diferenciação, eu posso pensar na empresa francesa, que é a Air France. A Air France, ela focou na diferenciação. Apesar de ser uma companhia aérea como a Gol, o que ela quis fazer perante os seus concorrentes foi diferenciar. Então, os passageiros que escolhem voar por ela, apesar de pagarem mais, eles têm muitos benefícios, como eles voam com muito conforto, eles têm champanhe a bordo, eles têm um serviço muito de primeira classe e assim por diante, mas eles aceitam pagar mais por isso. Então, com certeza, a Air France, ela investe muito nisso e gasta muito para ofertar isso aos seus clientes. E uma empresa que poderia agir com uma estratégia de foco, uma estratégia genérica de foco, seria uma empresa, por exemplo, de companhia aérea, que escolhe ter um foco em diferenciação, mas ela escolhe, então, se diferenciar atuando somente com um nicho de ofertar serviços aéreos com jatinhos particulares para executivos. Então, veja, eu estou trabalhando apenas com executivos, jatinhos de pequeno porte para essas viagens exclusivas. Então, você escolhe um nicho e trabalha apenas para eles. Então, você pode escolher ou então um outro nicho para trabalhar, ter o foco apenas com custo baixo, né? Então, você pode escolher isso também, mas é o foco que você vai escolher. Pode ser um foco em custo baixo, mas daí para um nicho muito específico, né? Fazer algo com custo baixo para algo muito específico. Essas são as 3 estratégias. E aí tem um outro ponto que a gente destaca ali, que é o trade-off. O que é o trade-off? O trade-off, ele não é uma estratégia, mas a gente destaca ele aqui nesse slide, por quê? Porque o trade-off, ele implica numa escolha. Então, basicamente, trade-offs são escolhas que a empresa faz. São escolhas estratégias. Por quê? Porque não é interessante para a empresa que a gente escolha por 2 estratégias dessas ao mesmo tempo. A gente precisa escolher ou uma estratégia ou outra. Se você escolhe 2 ao mesmo tempo, você fica no meio termo e isso não é interessante. É importante você focar numa estratégia dessas e fazer isso muito bem feito para que você não fique no meio termo. Atividade 1, resolução da situação problema. Para a atividade 1, a gente aplica essas estratégias genéricas, as estratégias competitivas de Porter, numa situação da realidade profissional. Então, dá uma olhada comigo. Aqui a gente tem, no caso da rede de supermercados, para a gente aplicar as estratégias genéricas. Então, imagine que você seja um assessor ou uma assessora interna de uma grande rede de supermercados. Qual que é o seu papel? O seu papel será auxiliar o comitê estratégico dessa rede de supermercados a realizar uma análise do alinhamento entre as estratégias e o posicionamento estratégico da empresa. Então, você vai ver se as estratégias pensadas por esse supermercado conversam com o posicionamento da empresa. Então, conversam com aquilo que a empresa realmente está entregando a esse mercado. A gente vai ver algumas características dessa rede. Essa rede, ela tem como principal característica o quê? Reunir qualidade e variedade de produtos com um atendimento mais próximo. Então, traz esse cliente para perto. Ela tem como premissa o relacionamento com o cliente, então tem esse envolvimento, essa proximidade com o cliente. Tem uma variedade, então um sortimento diferenciado de produtos e serviços.
e ela tem consultores de vinhos e queijos, além de ser referência em inovação e também em sustentabilidade. Veja aqui, se ela tem essa questão de serviços, produtos e serviços diferenciados, ela já se destaca pensando nesses concorrentes, né? Se você olha para outros supermercados, outros concorrentes, ela já tem algumas diferenças, né? Se eu tenho lá uma rede de supermercados concorrentes, né, que competem com essa rede no supermercado, eu tenho produtos e serviços sendo oferecidos, né? Então, eu trabalho com clientes que compram produtos, que vão lá e tem serviços de açougue, serviços de padaria. Mas essa rede, ela tem algumas características específicas. Ela tem lá uma área específica, né, uma área específica que é a adega, que tem os vinhos, e ela tem lá queijos. E se você tiver dúvidas quanto a combinar queijos e vinhos, ela tem lá um consultor específico que vai te indicar o melhor queijo para combinar com aquele vinho. Então, pessoas que gostam de comer queijos especiais, que gostam de tomar vinho, o que elas vão preferir? Elas provavelmente vão dar preferência para esse tipo de supermercado. Então, a gente já vê esse tipo de característica. Se a gente olhar no âmbito de concorrência, no mercado concorrente, onde eu tenho lá um mercado, né, de muitos concorrentes, a gente entende que essa empresa ela já tem alguns diferenciais. Olhando para as estratégias genéricas, a gente consegue aplicar. Então, vamos ver qual que é a nossa atividade em relação a isso. O nosso desafio vai ser identificar a estratégia adotada e a gente vai avaliar se o posicionamento estratégico ele está em sintonia com essa estratégia adotada. Então, um primeiro ponto, qual que vai ser a estratégia adotada? A estratégia adotada é uma estratégia de diferenciação. E por que é uma estratégia de diferenciação? O supermercado ele poderia sim adotar uma estratégia de liderança em custo. Ele poderia reduzir todos os seus custos, enxugar toda essa operação e deixar esses custos muito mais baixos. Mas o que ele optou fazer? Ele optou por enxergar esse mercado e fazer o quê? Olha, eu vou oferecer produtos e serviços diferenciados. E ao fazer isso, ele escolheu serviços para um público mais seleto, porque ele entendeu que ele teria um público diferente, né? Produtos lá, queijos e vinhos, e um público que gosta de ter um serviço de um consultor de vinho, de queijos, um produto diferenciado, então um público que gosta de inovação, que dá atenção para a questão da sustentabilidade. Então, ele preferiu investir nisso. Então, a diferenciação é utilizada muito por empresas que não têm tanto foco em redução de custos, ela não se importa às vezes de investir um pouco mais, de gastar um pouco mais, porque ela sabe que o seu público dá valor para isso, que o público está disposto a investir nisso e pagar por isso. Então, a estratégia genérica utilizada por esse supermercado é uma estratégia de diferenciação. É um supermercado, mas isso pode ser utilizado por qualquer empresa desse setor. Continua ali comigo. Pensando nas características e nessa criação de valor dos clientes, a gente já vê que então o público que ele atende, esse supermercado atende, é um público mais refinado, né? Então, há uma criação de valor, há um valor entregue para esse público e esse público percebe esse valor superior. Ainda a gente vê que as características do supermercado conversam com a estrutura organizacional. Então, veja que todos os recursos envolvidos, a própria estrutura organizacional dá um suporte para que essa estratégia seja pensada e seja implementada. Por quê? Para atender a demanda desses produtos diferenciados, a equipe envolvida, ela também desenvolve esses fornecedores especializados para que isso seja atendido por toda a estratégia e seja atendida a demanda desses consumidores. Portanto, a gente vê que há um alinhamento entre a estratégia e o posicionamento dessa rede. Isso que é importante, quando você pensa a sua estratégia, isso precisa conversar com os recursos que você tem,
com tudo aquilo que é formulado, né? Quando você consegue pensar tudo isso, você consegue levar adiante a fase de implementação, para depois você saber se tudo aquilo que foi implementado, você consegue colocar em prática e controlar. Né? Não adianta você formular e pensar em 1000 estratégias se depois você não consegue colocar em prática. Nesse caso, a gente vê que a formulação da estratégia, ela combina muito bem com a estrutura, os recursos disponíveis e o posicionamento que a empresa tem, porque é uma coisa aceita pelo público e tem a ver, né, com aquilo que está disponível no mercado e também com o âmbito de concorrência. Estratégias competitivas. As estratégias competitivas, elas são estratégias competitivas muito utilizadas pelas empresas para realizarem os seus ataques e as suas defesas no setor que elas atuam. Então, aqui a gente tem as estratégias relacionadas ao setor. Por exemplo, se eu tenho lá empresas que estão me atacando em relação à concorrência, então se eu estou perdendo a participação no mercado, ou se eu estou em mercados que, por exemplo, não tem muito, o mercado não está crescendo, então eu não tenho mais tantos consumidores e eu quero tomar lá os consumidores dos meus concorrentes, então eu crio táticas para tomar esses consumidores, ou então se eu tenho produtos que já estão em fase de declínio, produtos que já estão saindo do meu portfólio, porque eu sei que os meus consumidores já não têm interesses, porque novos produtos estão surgindo, produtos substitutos, e aí eu tenho estratégias, eu tenho táticas para atuar nesse setor, pensando também naquilo que o meu público precisa e naquilo que os meus concorrentes estão fazendo. E aí a gente tem essas estratégias competitivas. Lembrando que essas estratégias competitivas são 5, diferentes das estratégias competitivas de Porter, que são as estratégias genéricas, que são 3. Né? Então, as estratégias genéricas, elas são chamadas de estratégias competitivas, mas estratégias competitivas de Porter, porque foi criadas por esse autor. Essas aqui são estratégias competitivas, mas para atuação mesmo no setor, pensando em quais táticas você vai agir naquele momento, pensando nos seus produtos, nos seus serviços e os próximos passos da sua organização com base naquilo que o seu concorrente vai fazer. Então, segue comigo para a gente ver o que são essas estratégias competitivas e quais são elas. Basicamente, elas estão associadas aos movimentos de ataque e de defesa, realizados pelas organizações. Com qual objetivo, né? Com qual objetivo que eu vou fazer esses movimentos? De encontrar uma posição que seja mais fortalecida no mercado que eu estou atuando. Então, se eu estou lá em mercados, muitas vezes, que não estão em crescimento, eu sei que eu tenho um mercado que já está estabelecido, pessoas já conhecem aquele tipo de produto, não é um produto muito inovador, as pessoas já conhecem esse tipo de produto, então quais estratégias seriam mais indicadas? E aí eu tenho esses 5 tipos de estratégias competitivas. A primeira estratégia seria então essas estratégias de construção. As estratégias de construção são aquelas estratégias para melhorar o desempenho da organização. De que maneira? Por meio da expansão das atividades, e eu posso fazer isso, por exemplo, aumentando o uso dos meus produtos, então eu crio táticas para fazer com que os meus produtos sejam utilizados, aumentar a frequência de uso desses produtos, fazer com que eu capte mais consumidores, vou fazer com que mais pessoas conheçam esses meus produtos, ou ainda eu posso então fazer com que mercados, por exemplo, que não estejam em expansão, eu tenho lá um mercado que já está muito consolidado, um mercado que as pessoas já conhecem em geral aquele produto, mas eu já tenho lá um número de empresas atendendo esse mercado, mas eu não consigo entrar muito nesse mercado, então eu faço o quê? Eu crio algumas estratégias para
entrar nesse mercado, para participar também desse mercado. Então, eu crio alguns movimentos, algumas táticas para tomar essa participação de mercado do meu concorrente. Então, se você olhar comigo ali no quadro, dá uma olhada comigo de novo. Se você vê ali, ó, estratégias de construção. Então, você constrói mecanismos, você constrói táticas para ou você fazer o seu produto se tornar conhecido, ou então você vê que é um mercado ainda que ele não está em expansão, ele precisa ser fomentado, e aí você constrói as suas estratégias para tornar a sua empresa também conhecida, o seu produto também conhecido. Então, é uma estratégia mais competitiva, você faz tanto uma estratégia de ataque, ou então você também se defende de ataque dos concorrentes. Às vezes os seus concorrentes, eles vêm muito forte e você vai lá e faz as estratégias de defesa, para bloquear as ações desses concorrentes e chamar mais a atenção desses consumidores para a sua empresa. Volta lá para a nossa segunda. A segunda estratégia seria a estratégia de sustentação. Como o próprio nome já diz, eu tenho aqui empresas que já atuam no mercado e possivelmente estratégias relacionadas a empresas líderes de mercado, né? Então, aquelas empresas que já atuam em mercados muito mais maduros, então elas têm essas estratégias de sustentação, as estratégias defensivas. São empresas que querem manter a sua posição no mercado, então elas querem sustentar a sua posição no mercado. Que estratégias essas empresas utilizam? Elas utilizam, muitas vezes, a própria marca, elas utilizam já a confiança que os consumidores já têm nela, elas utilizam a qualidade que já é reconhecida do produto como uma artimanha para chamar a atenção desse consumidor e falar, olha, tenho aqui outros concorrentes, mas você já conhece a minha marca, a minha qualidade. Então, ela utiliza essas táticas e esses atributos para sustentar isso enquanto vantagem competitiva, enquanto estratégia competitiva. Então, eu tenho isso como uma estratégia competitiva e isso é muito utilizada por empresas líderes de mercado, né? Empresas que são mais conhecidas. Vamos ver ali a terceira. A terceira estratégia são estratégias de nicho de mercado. São aquelas estratégias utilizadas por empresas que focam em segmentos muito específicos dentro de um mercado total. Mas é um mercado total onde você percebe que há empresas que atendem muito mal esse mercado. Então, você começa a atuar, por mais que você tenha uma empresa, mas você começa a focar em nichos específicos, onde você percebe que existem empresas que atendem esse mercado, mas atendem de uma maneira muito ruim, né? Então, às vezes, você já atendendo num mercado mais amplo, mas você identifica que tem um nicho específico ali que não é muito bem atendido. Então, você identifica uma oportunidade de negócio e vê uma chance de vantagem competitiva dentro daquele mercado. Então, você começa a focar porque há ali uma chance dessa estratégia competitiva dar muito certo. Vamos ali para a quarta estratégia, que é a estratégia de colheita. O que é a estratégia de colheita? A estratégia de colheita, ela é aquela estratégia utilizada para que as empresas alcancem retornos máximos de produtos que estão na fase de declínio. O que é isso? São produtos que a empresa começa a perceber que já não estão chamando tanto a atenção desse consumidor, que ela já vai ver que eles estão muito próximos de sair do portfólio de produtos da empresa, serviços que já não estão chamando mais a atenção, que já não são mais atrativos, não tão, nem sempre também só para o consumidor, mas até mesmo para a empresa. E aí o que elas fazem? Elas começam a reduzir ao máximo o custo com esse produto, para tentar alavancar o máximo, né, de ganhos que ela conseguir com esse produto, ou pelo menos que equipare o que ela tem de custo com o que ela recebe desses produtos. Então, ela evita gastar com publicidade, ela não gasta mais com pesquisa, nada disso. Ela tenta ao máximo colher o que ela conseguir desse produto, mas ela não investe mais, até ela conseguir, então, tirar o máximo proveito desse produto. E a última estratégia competitiva é essa estratégia de desinvestimento ou eliminação. E o próprio nome aqui já diz, né? Que é quando as organizações
elas acabam eliminando um produto do portfólio da empresa. E se isso acabar acontecendo, é importante que isso seja feito de uma maneira rápida, com o mínimo de custo possível. Né? Se você verifica que um produto ou um serviço não vale mais a pena você manter no portfólio da empresa, que é quando a gente identifica lá na matriz BCG, que ele é um produto abacaxi, que você não tem uma alta participação de mercado, não é um mercado que tem perspectiva de crescimento, não vale continuar investindo nele, então você descarta esse produto do seu portfólio, seja um bem ou um serviço. Né? Então não vale mais, você começa a assumir uma estratégia competitiva de desinvestimento ou eliminação. E isso tem que ser feito de uma maneira rápida, com o mínimo de custo possível. Mas essa estratégia, para que ela seja assumida, é importante que você faça uma análise. Esse produto, ele é utilizado por consumidores em conjunto com outros produtos da empresa? Porque se você tira ele de uma maneira rápida do seu portfólio e ele é utilizado em conjunto com outro produto e isso vai fazer falta para o seu consumidor, isso gera um ruído desnecessário e aí vai trazer problemas rapidamente para a sua empresa. Então você precisa fazer uma boa análise prévia para que depois você não tenha problemas maiores. Então são 5 estratégias muito utilizadas para que você veja as ações, né, dentro da sua organização, mas que são muito úteis para você atuar nesse setor. Atividade 2, resolução da situação problema. Nessa atividade a gente vê as estratégias competitivas dentro de uma situação da realidade profissional aplicada ao caso do supermercado. Veja lá. Os supermercados da rede, eles estão presentes em mais de 8 estados brasileiros, sendo o maior mercado deles o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, eles têm mais de 107 lojas. Então, de um total de 170 supermercados existentes no Brasil, 107 estão localizadas só no estado de São Paulo. Essa rede de supermercados é uma rede líder, referência no setor de autosserviços, no setor de supermercados. Característica principal, né? Oferece um serviço diferenciado. E a maioria dos concorrentes acaba sendo, então, redes de atuação regional. Então, a gente tem aqui algumas principais características para a gente olhar. Qual que é o nosso desafio? A gente vai fazer com base nessa análise, a gente vai fazer uma análise, então, de qual das 5 estratégias competitivas é a mais recomendada para a rede de supermercados enfrentar os seus concorrentes. Com base nisso, o que a gente identifica? A gente identifica que essa rede, ela é líder de mercado, então ela tem uma presença praticamente nacional. Ela concorre com redes nacionais. De um modo mais específico, a estratégia de sustentação ou defensiva, que é o nome da estratégia, ela é utilizada por empresas que já possuem um posicionamento consolidado no mercado e usualmente empresas líderes de mercado que atuam em mercados mais maduros. Como é o caso desse supermercado, o que a gente acaba identificando? Se a gente tem lá as 5 estratégias competitivas, né? Então nós temos as estratégias de construção, que acaba sendo utilizado para mercados onde não há não há um processo de expansão de consumidores ou os consumidores estão começando a conhecer esse mercado, então as empresas querem aumentar a participação de mercado, então o mercado ainda não está muito aquecido. Eu tenho lá as estratégias, como é o caso dessa estratégia que é utilizada pelo supermercado, a estratégia de sustentação. Eu tenho ainda a terceira estratégia, que é a estratégia de nicho, e aí eu vou atuar com nichos muito específicos. Eu tenho a estratégia de colheita, que é quando eu já quero retirar produtos do mercado, e eu tenho
a estratégia de desinvestimento. Por que no caso do supermercado a gente utilizou aqui a estratégia de sustentação? Por alguns pontos. A gente vê que ele atua dentro do Brasil, ele atua em mais de 8 estados e ele é uma rede líder. Então, ele é líder de mercado, que é uma característica da estratégia competitiva de sustentação, que acontece muito em empresas que já têm um posicionamento consolidado. Elas acabam utilizando a própria marca, elas utilizam essa confiança que já é conquistada pelos seus, pela sua atuação, pelos seus consumidores, elas utilizam isso como um recurso para continuar sustentando esse posicionamento, para continuar buscando essa vantagem competitiva. Então, se a gente olha essas características desse supermercado, utilizando isso para o supermercado ou para uma outra empresa qualquer, se a gente pega isso, por que eu continuo utilizando estratégias de sustentação, essas estratégias defensivas? Porque eu vou continuar traçando táticas de ataque ou de defesa que vão mostrar para o meu concorrente o seguinte, olha, você pode tentar criar algumas estratégias, criar algumas artimanhas, mas eu continuo sendo a empresa líder, eu continuo sendo uma empresa forte. Então, imagine que essas redes regionais com as quais esse supermercado compete, imagine que essas redes regionais comecem a, então, focar em estratégias de diferenciação para tentar captar esse público mais elitizado que esse supermercado atende, Então, um público que gosta, de repente, de consumir vinhos mais caros, queijos, que gostam de um serviço diferenciado. Esse público já gosta do estilo de serviço que é oferecido nesse supermercado. Então, esses outros concorrentes, eles precisam chegar pelo menos no mesmo patamar que esse supermercado já oferece. Além disso, ele vai ter que começar a ter a mesma credibilidade, apresentar, conseguir essa mesma confiança dos consumidores que esse mercado também já tem conquistado dos seus clientes. Então, é um processo que ainda tem um tempo. Enquanto isso, esse mercado ele vai avançando nas suas táticas e nas suas estratégias competitivas. Veja que essa estratégia estratégia competitiva de sustentação, ela tem algumas táticas que ele vai fazendo ao longo do tempo. Conforme o mercado vai pedindo e o mercado vai se direcionando para isso, ele vai traçando as suas táticas. Então, a parte da estratégia é bem interessante por isso, porque você vai se movimentando e vai traçando o seu plano conforme o mercado vai solicitando. Se é uma empresa líder, obviamente você vai tentar sustentar essa posição. Se você vê que não é uma empresa líder, que você não está num mercado ainda consolidado, então você vai tentar crescer dentro desse mercado. E também, às vezes, chega um momento que é hora de você se retirar. Então, você precisa fazer uma análise desse ambiente, por isso que a análise, ela sempre anda em conjunto, apesar de não ser a etapa específica da análise, a análise ela anda em conjunto nesse processo de formulação. Porque é sim uma etapa conjunta, Você não deixa de analisar esse ambiente para pensar, para formular a sua estratégia. E esse é um ponto fundamental que a gente precisa sempre estar olhando em conjunto com isso. Então, é um ponto legal para a gente destacar em relação a esse supermercado. Para o nosso momento de interação, coloca uma perguntinha aqui. Você já identificou no mercado empresas utilizando as estratégias genéricas? E aí, lembrando que a gente viu as estratégias genéricas, liderança em custo, a diferenciação ou de foco, que você pode focar tanto em custo quanto em diferenciação, mas daí você tem lá um nicho específico. E aí eu vou fazer uma pausa até para ver se tem alguma pergunta e você também manda suas contribuições, ok? Então a gente já volta.
Bom, eu recebi ali algumas contribuições, na verdade eu recebi bastante coisa e até mesmo bastante perguntas. Só que eu vi que houve algumas confusões em relação a algumas estratégias, e aí eu preferi até voltar para a gente poder tirar algumas dúvidas, sabe? Para ficar mais claro. E aí, como sempre, algumas das dúvidas eu vou responder no nosso chat atividade, para daí ficar mais fácil. De qualquer forma, eu vou começar respondendo aqui, ó. Caruaru, em Pernambuco, falou o seguinte, ó, professora, até que ponto essa estratégia de liderança de custo influencia na qualidade prestada do serviço, tendo em vista que, muitas vezes, há redução na qualidade do serviço prestado para garantir um melhor preço-custo. E aí, a minha xará, a aluna Daiane também. Então, seguinte, ó, se a gente parar para pensar na liderança de custo, realmente a gente pode parar para pensar também na questão da qualidade, né? E influenciar isso lá no preço. Preço é diferente de custo. Custo é o custo envolvido para a produção daquele bem ou serviço. O preço é o que vai aparecer lá na ponta para o consumidor, tá? Então, a gente tem que separar primeiro isso. Se você foca na redução do custo, saber fazer isso com um processo, com certo rigor, nem sempre impacta na qualidade. Tem empresas que sabem fazer isso muito bem. Obviamente, a qualidade, ela é necessária em todo o processo, né? A gente precisa seguir padrões de qualidade. Nem sempre você vai entregar aquilo no melhor, né? Na questão diferenciada, na questão diferenciação. Por isso que é uma estratégia diferente, a questão liderança em custo e questão diferenciação. Mas a qualidade, a questão qualidade mínima exigida, ela deve ser sempre seguida, tá? A questão é até que ponto isso é uma diferenciação, por isso que é uma outra estratégia. E aí é o seu cliente que vai ver. Ele prefere pagar menos e aceitar um mínimo ali de qualidade, que é a qualidade exigida, é uma questão honesta para ele, ou ele prefere pagar mais e ter benefícios relacionados a status, diferenciação e coisa do tipo. É aí que está a diferença, tá? Então, esse até que ponto vai depender muito daquilo que o cliente precisa. É por isso que você precisa fazer a análise e ver aquilo que o seu cliente considera como valor e valor superior, tá? Por isso que a gente precisa dessa relação com o cliente, de entender aquilo que é valor considerado na percepção do nosso cliente. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, disse o seguinte, professora, tem algum exemplo de estratégia de guerrilha, que é o que a gente conhece como tática de guerrilha, marketing de guerrilha? A tática de guerrilha, ela é utilizada dentro da estratégia de sustentação, que é a tática onde você, às vezes, não é a empresa líder, né? Você, às vezes, é a empresa que está já atuando no mercado, mas não é a empresa líder, e você tenta colocar algumas táticas para ser fazer mais afronta ao seu concorrente, para chamar mais atenção. Então, a gente tem lá algumas empresas que geralmente fazem algumas promoções que colocam produtos, às vezes, similares a um preço muito mais baixo. E isso é alguns exemplos de táticas, né, que são exemplos de guerrilhas, que são como se fossem guerras mesmo, principalmente na questão do preço, né? Então, empresas que às vezes nem são as líderes de mercado, mas elas acabam guerreando principalmente no fator preço. Não tenho nomes aqui agora que eu acabei lembrando, mas na internet você encontra vários exemplos. Palmas, no Tocantins, falou, e aí em relação à pergunta que eu fiz, as estratégias genéricas, falou da Apple em relação à Nokia no mercado de celulares, utilizando a estratégia de diferenciação. A Apple, por mais que ela gaste mais e ela tem um valor superior, né, um valor superior em relação aos concorrentes e um custo também superior, porque ela gasta mais para a produção desses celulares, ela também ela tem essa estratégia de diferenciação, porque ela não tem um foco em gastar menos para produzir os celulares e os demais produtos, né? Então, ela se diferencia e ela se destaca porque ela sabe que ela tem um público consumidor que aceita pagar mais por isso. Porto Seguro, na Bahia, falou que tem um exemplo aqui, que é a rede Mineirão Atacarejo, que retira os embaladores
para a redução dos custos do produto. Então, por exemplo, tem um foco ali em liderança em custo, provavelmente, e aí precisamos pesquisar mais sobre essa empresa, mas ele tenta reduzir os custos ali ao máximo para conseguir, de repente, focar na redução de custos e, entre os concorrentes dele, ele conseguir, então, ser uma referência ali em custos mais baixos e, de repente, até repassar isso para o consumidor a preços mais baixos. Então, é uma estratégia da empresa. E aí, o Tinga, na Bahia, em nossa região, são os mercados que atuam com preços diferentes e, na sua maioria, acaba sendo competitivo. E aí, no caso aqui, se de repente é um supermercado que, em geral, os preços, sempre comparado aos concorrentes, sempre são mais baixos, é importante a gente ver, será que é um supermercado que toda a sua operação acaba sendo uma operação que tem custos mais baixos? E é isso que é o ponto que eu queria levantar quando eu voltei do nosso momento de interação. É importante a gente diferenciar o que é custo e aquilo que é preço, né? Às vezes, o preço é aquilo que o consumidor vê. É quando você vai lá comprar um produto e vê o preço que está lá na etiqueta. Isso é o preço. O custo e a liderança em custo é a empresa que está lá movimentando toda a operação dela, toda a cadeia de valor e focando em custo baixo. Então, ela está comprando matéria-prima mais barata, ela está comprando do fornecedor, tentando colocar isso mais barato, contratar o mínimo de pessoal possível, otimizando os seus processos para fazer isso tudo funcionar muito mais enxuto para conseguir fazer isso, né, ter o mínimo de custo possível para funcionar, para que daí ela consiga repassar isso para o consumidor a preço mais barato. E aí, para o consumidor, ela vira uma empresa com referência, né, em custo, para que ela seja uma empresa mais barata. Um exemplo disso é a rede de hotéis Ibis Budget, que é a classe de hotéis. Dentro dos hotéis Ibis, tem uma que você sabe que o quarto não é tão grande, você tem lá uma rede, né, um hotel que ele é, de um modo geral, mais simples, mas ele é muito limpo, tem um café da manhã que você paga à parte, se você quiser, mas para você passar uma noite ou duas a trabalho, por exemplo, ele é muito bom. E aí, ele está muito, né, dentro do que você precisa. E o hotel sabe que tem pessoas que querem pagar aquilo. E isso está ok. Em compensação, ele tem uma outra rede que já é muito melhor, que ele sabe que tem pessoas que querem aquilo também. Então, vai depender do público que ele quer atender, né? E aí, no caso, você precisa entender o que é preço e o que é custo. E aí, você faz essa diferenciação. Essas são as estratégias genéricas. Custo, liderança em custo, a diferenciação ou então o foco. E aí, o foco, você escolhe um nicho específico e atua ou pensando em custo ou em diferenciação para um nicho muito específico. E os autores, eles não recomendam que você atue nisso tudo ao mesmo tempo, e sim que você foque em uma dessas e faça isso muito bem feito, para que você não fique no meio termo, ok? Então, aí, depois qualquer coisa no final, se der um tempinho, a gente faz ou na nossa aula atividade, mas é importante a gente lembrar disso, e no livro também tem bastante exemplo nesse capítulo, nessa unidade 3, para a gente treinar bastante, para entender bem esses exemplos e entender a diferença. Tem bastante casos, até falando da Azul, dessas companhias aéreas, para a gente entender bem a diferença, tá? Mas é importante frisar bem, para a gente memorizar bem qual é a diferença de cada um. Vamos adiante, então, com os nossos conteúdos, mas agradeço muito a participação de todo mundo. Obrigada. Estratégias de inovação e características estruturais da inovação. As estratégias de inovação são muito utilizadas dentro das empresas porque cada vez mais o mercado ele é muito constante e ele precisa de atualizações. Mas um ponto que é importante destacar é que inovação não quer dizer tecnológica, não quer dizer inovação ligada à tecnologia. A inovação, ela quer dizer que você dá um caráter comercial a uma invenção. Então, algo foi inventado e aí você, então, comercializa essa invenção.
né? Se você tem lá uma invenção e decide comercializar essa invenção, ver que aquilo pode ser vendido, comprado, trocado, né, em função de algo, para uma empresa, para outras pessoas, então isso é considerado uma inovação. Tem 3 tipos de inovação, veja ali comigo. Então, há 3 tipos pelas quais as organizações inovam. Então, que essa inovação vem para dentro das organizações. E por que a inovação ela é utilizada dentro das organizações? Para a vantagem competitiva. A gente sempre pensa nessa questão da vantagem competitiva, principalmente por conta da globalização, dessa competitividade cada vez mais acirrada. Primeira delas, a forma pela qual a organização inova, a inovação interna. No caso da inovação interna, acontece mais em empresas de maior porte, empresas que têm a área de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, empresas que já estão mais estabelecidas no mercado, empresas que já têm um poder de investimento maior, que conseguem ter equipes mais focadas na área de inovação, que conseguem, então, se dedicar para isso. E isso acontece mais, então, é a inovação interna. Acontece também, hoje, muito mais, com as startups, que são aquelas empresas que crescem de uma forma mais rápida. Então, eu tenho lá pessoas de áreas diferentes que têm uma ideia e essa ideia é identificada a partir da dor de um cliente, que é a necessidade de um cliente. Então, você identifica essa dor do cliente. Identificando essa dor, você então pensa num mínimo produto viável, ou seja, num protótipo, então num mínimo produto ali que seria razoável para sanar a dor desse cliente. E aí você vai criando então essa ideia, desenvolvendo essa ideia e dando para esse cliente, esse potencial cliente, validar a sua ideia. E é uma inovação, porque depois essa invenção vai ser comercializada, né? Então, até que ele vire um produto que vai para esse mercado. Então, acaba sendo uma forma também de inovação interna, apesar de não ser uma empresa de grande porte. Mas é uma forma pela qual a organização pode inovar. Vamos ver ali o segundo ponto. O segundo ponto é a inovação por meio de estratégias de cooperação. Então, imagine empresas que muitas vezes não têm os recursos suficientes, os conhecimentos suficientes, mas elas precisam inovar, elas precisam pensar em formas diferentes, em produtos diferentes, em processos diferentes, para fazer novos serviços, para fazer novos bens, para colocar no mercado, para obter vantagens competitivas. Então, o que elas fazem? Elas vão cooperar com outros negócios, com outras organizações. E aí elas criam as suas alianças estratégicas, criam as suas parcerias, que é o que a gente chama de joint ventures. Então, são essas parcerias. Ao criar essas parcerias, né, ou alianças estratégicas, você então compartilha conhecimento, você compartilha recurso. Obviamente, o fato de você compartilhar, formar uma parceria, acaba elevando o risco, porque ao mesmo tempo que você pode até compartilhar o lucro, você também compartilha o prejuízo. Mas é uma opção caso você não tenha a possibilidade de ter todos esses recursos internamente enquanto uma organização só. E a terceira forma que a gente vê é a inovação, e como você consegue fazer isso dentro da sua empresa, fazendo aquisições. E como que você faz isso? Você pode adquirir como alternativa, obter as capacitações para que você mesmo na sua empresa possa produzir essa inovação. Então, você adquire essas capacitações e aí internamente, com a sua equipe, você vai lá e produz essa inovação. Então, imagine que você tem lá uma invenção, começa a comercializar por uma dessas 3 formas, então você tem uma inovação. Lembrando que não precisa ser apenas de cunho tecnológico para que você inove, tanto bens quanto processos para que depois você inove em serviços dentro da empresa. Ainda, as inovações, elas podem ser feitas de 2 tipos. Então, se você tem
tanto a criação de recursos, quanto você tem a criação de novos recursos, quanto você tem a modificação de alguns recursos, isso também pode ser feito, considerado uma inovação. A diferença é a forma como você vai fazer, por isso que a gente tem essa figura ali. Por isso que você tem inovações do tipo incremental quanto radical. A incremental são aquelas melhorias, aquelas adaptações que você faz naquilo que já existe. Já a radical é quando você muda toda a estrutura, né, daquele produto ou daquele processo, daquele futuro serviço, daquele serviço que está sendo produzido. Então, o que acontece aqui? Essa questão incremental e essa questão radical, né, se eu tenho lá incremental, ou seja, pequenas adaptações, melhorias nos produtos e serviços existentes, ou na parte radical, quando eu desenvolvo novos produtos com base em novas tecnologias, e aí não apenas de cunho tecnológico, mas apenas pensando em ferramentas, algo que foi desenvolvido que até então não existia, eu estou inovando nesses meus processos. E aí um exemplo muito prático para a gente pensar no que seriam essas inovações incrementais ou radicais, é o caso da televisão. Então a gente tem lá a televisão, né? A televisão, a gente começou lá com a televisão de tubo, e ela por si só, quando foi inventada, ela começou com uma invenção e ela foi comercializada. Ao ser comercializada, ela se torna uma inovação. Enquanto televisão de tubo, ela é uma inovação. Ao mudar para uma televisão de plasma, ela mudou totalmente como ela era. Então, ela muda de um tubo para uma tela mais fina, né? Então, a gente muda a forma como enxergava uma televisão. Muda totalmente o layout. Então, essa televisão de plasma, ela teve uma mudança radical, uma inovação com uma mudança, uma inovação radical, porque ela teve uma transformação total do seu processo. Agora, quando ela passa de uma inovação que era a televisão de plasma para uma televisão LCD, então ela já teve uma mudança mais incremental, porque eu tive ali uma pequena melhoria, uma adaptação. E isso já é uma pequena melhoria, então é uma inovação incremental. Essa é uma mudança que a gente teve para a gente lembrar do que seria a questão da inovação incremental e da inovação radical. Resolução da situação problema, atividade 3. Para a resolução da situação problema, a gente vai ver a aplicação da questão da inovação. Veja lá. A grande rede de supermercados, ela se destaca entre os principais concorrentes pelas suas inovações. Dessas inovações, a gente tem o Personal Shop, que é uma inovação do conceito de compras. E esse conceito de compras, o Personal Shop, ele foi desenvolvido em parceria com uma gigante da tecnologia telefônica. Embora a parte de inovação não seja apenas ligado ao ramo tecnológico, aqui a gente está usando um exemplo da tecnologia telefônica. Então aqui, nesse supermercado, a gente teve o processo de compras sendo mudado com essa parceria que foi feito, que é o Personal Shop. Então, as pessoas, elas começaram a utilizar um processo de passar os seus produtos num programa específico, né? E aí elas já iam direto ao caixa, elas mesmas já passavam as suas compras, e se elas morassem num raio de 4 quilômetros do supermercado, elas tinham a opção de as compras já serem entregas diretamente nas suas casas. Tá? Então, esse processo ali, ele já foi mais automatizado. E para essas pessoas que já tinham, né, um público mais seleto, mais refinado, isso foi, né, uma mudança bem diferente no processo, que até então não ocorria e nos concorrentes também não ocorria. Então vamos ver o nosso desafio. O desafio é identificar qual a forma de inovação do Personal Shop que foi implantado nesse supermercado e avaliar se essa estratégia de inovação é a mais adequada para a rede. No caso, a gente identifica o quê?
que a forma de inovação nesse mercado foi operar em parceria com uma gigante das telecomunicações. Então, se a gente olha para a estratégia de inovação, a estratégia pela qual a organização inova, no caso do supermercado, foi por meio de uma estratégia de cooperação. Por quê? Porque ele tratou aqui de operar em parceria. Então, o supermercado não tinha todos os recursos suficientes e escolheu operar em parceria com essa rede de comunicação, de telefonia e comunicação. No caso, essa estratégia foi a mais adequada, por quê? Porque ele não tinha os insumos, ele não tinha a tecnologia necessária. E por não ter a tecnologia necessária, ele fez então a escolha certa, para não ter que fazer esse investimento sozinho. Então, se isso não cair no gosto do consumidor, obviamente pode ter mais riscos, mas o consumidor acabou gostando da ideia. E ele mudou um processo que até então era um processo desconhecido por esse público. E por ser desconhecido, que até então era um processo tradicional, onde você passava no caixa, agora começou a ser um processo mais automatizado. Então, se você olha ali no quadro comigo, o que a gente identifica? Que o tipo de inovação aconteceu de uma forma radical. De uma forma tradicional, foi implementada agora o personal shop. Então, a mudança, a inovação foi radical com a criação de um novo conceito de compra. E isso foi radical dentro desse supermercado. Então, se a gente parar para pensar quantas inovações ocorrem nos âmbitos das organizações e como isso acontece de forma incremental ou também radical. Então, serve para a gente pensar isso no contexto, nesse contexto do supermercado, mas também quantas organizações a gente consegue contextualizar dessa forma. Estratégias baseadas no conhecimento e no Learning Organization. As estratégias baseadas no conhecimento, elas vêm daquela perspectiva estratégica, a terceira perspectiva estratégica, que é do capital humano e intelectual, que passa a enxergar a estratégia advinda principalmente do conhecimento humano. Então, desse conhecimento que é importante enquanto competência essencial das organizações. E o Learn Organization, assim como a gente viu no tópico desse conceito, são as organizações que aprendem. Então, vamos entender melhor esse conceito. Nesse caso, a gente vai falar do processo de construção do conhecimento. Por quê? Porque existem 4 principais maneiras de as organizações aprenderem e de as organizações converterem os seus conhecimentos. E aqui é importante de a gente enxergar esse esquema e entender que cada pessoa ela tem a sua forma de ter as suas vivências, de ter os seus conhecimentos. Então, quando a gente tem o nosso conhecimento subjetivo, com base nas nossas experiências, isso é chamado de conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que a gente tem ao longo do tempo, um conhecimento muito mais pessoal, mais subjetivo, que não é formalizado, não é escrito, não é comunicado às demais pessoas. Então, dentro de uma organização, isso não é comunicado aos demais colaboradores, e isso é conhecimento tácito. Como que isso é convertido em conhecimento dentro de uma empresa? Aí a gente tem um processo conhecido como socialização, né? Então, se eu tenho ali um conhecimento tácito, ele é traduzido, então convertido em conhecimento tácito para uma outra pessoa através de um processo de socialização. Então, eu consigo passar a minha vivência para uma outra pessoa através de um processo de socialização. Então, eu consigo compartilhar minha experiência com uma outra pessoa, com outro colega de trabalho, nesse processo que eu chamo de socialização. Então, eu converso com outro colega, me socializo com ele. Agora, esse conhecimento tácito,
eu também consigo transformá-lo em um conhecimento mais explícito, que é um conhecimento mais formal, aquele conhecimento que eu já traduzo em forma de regras, regras mais especificadas, aquelas regras que são mais facilmente transmitidas, mais explicitamente. Então, eu consigo transformar esse conhecimento que até então era mais subjetivo através de um processo de exteriorização. Então, eu consigo trazer para o mundo exterior. Então, eu transformo ele em um conhecimento mais explícito. Agora, como que eu faço para esse conhecimento que agora foi trazido à tona, trazido para o mundo exterior, como que eu faço para eu converter isso para o mundo? Como que eu faço para trazer isso para o mundo, né? E aí, nesse caso, na questão da exteriorização, é importante que, quando eu converso com uma outra pessoa, esse processo de exteriorização, ele é feito por meio de diálogo, né? Veja, eu estou trazendo isso à tona, então eu estou conversando, eu estou refletindo, eu estou fazendo uma reflexão com essas pessoas. Então, eu estou traduzindo isso que eu estou sentindo, que eu trouxe para o mundo real, em forma de uma tradução, explicando para essas pessoas. Quando eu já trago isso para mais pessoas, quando eu trago para outros integrantes da minha organização, eu troco os meus conhecimentos. Então, eu transformo esse conhecimento que até então eu estava trazendo para uma outra pessoa, para mais pessoas da minha empresa, que é o que a gente chama de um processo de conversão de conhecimentos conhecido como combinação. E isso pode ocorrer como? Nas reuniões, trocando mensagens, trocando e-mails. Então, eu combino esses conhecimentos para que, de fato, essas organizações aprendam, para que essas equipes interajam e aprendam, de fato, esses processos. Agora, não adianta nada essas equipes aprenderem umas com as outras se esse processo não for internalizado. E aí, esse processo de internalização, ele é responsável por você passar todas essas experiências adquiridas e essas pessoas aprenderem e internalizarem, ou seja, aprender isso de uma forma explícita, trazer isso internamente e, além disso, você internalizar isso, você levar isso para dentro de si e levar isso para suas rotinas diárias, levar isso para dentro da sua vivência, né? Você leva isso para o seu dia a dia, para o seu subjetivo. E isso ajuda tanto na sua parte profissional como na sua parte pessoal. E todo esse processo, ele é um processo que deve ser retroalimentado, ou seja, ele deve ser contínuo. Um processo deve alimentar o outro, né? Você deve levar isso para o seu dia a dia, trabalho e pessoal, para que as organizações de fato sejam sempre organizações que sempre aprendam com seus erros, com seus conhecimentos e assim por diante. Resolução da situação problema, atividade 4. Para a resolução da atividade 4, a gente vai ver a parte do conhecimento, dessa perspectiva estratégica, onde o conhecimento é fundamental nas empresas. Veja comigo. A rede de supermercados, ela possui um sistema de gestão do relacionamento com o cliente, que é o CRM. E ele permite analisar a sua base de dados. Então, todas as organizações, de um modo geral, elas têm sistemas como o CRM, que tem essa base de dados dos clientes. Qual que é o nosso papel? É descrever a forma como o conhecimento ele é convertido dentro dessa empresa, né? E qual é a forma mais adequada para esse supermercado compartilhar os conhecimentos tácitos, os conhecimentos que não estão tão evidentes nesses clientes, nesses funcionários, para todas as lojas das redes. A gente ainda vai explicar os benefícios para a organização no gerenciamento das informações desses relacionamentos com o cliente e no conhecimento tácito. A gente vai ver que, no caso do supermercado, é indicado que eles estejam e eles façam um processo de exteriorização.
O que é o processo de exteriorização? É quando eles passam o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento subjetivo da vivência dos funcionários. Então, imagine, funcionários que já trabalham na loja há algum tempo, que esse conhecimento seja passado de um modo explícito, para que as pessoas fiquem sabendo desse conhecimento, para que as pessoas entendam. Aquela pessoa que trabalha lá há muito tempo, ela tem experiência naquele ambiente, ela sabe de coisas que às vezes as normas, as regras não conseguem dizer. Então, esse processo de exteriorização, ele deve ser utilizado através do diálogo, da reflexão coletiva, para que esse conhecimento tácito seja convertido em conhecimento explícito, que é esse conhecimento que vai poder ser codificado através de especificações. Lembrando que o conhecimento tácito ele é muito mais pessoal, enquanto o conhecimento explícito é aquele que pode ser transmitido para todo mundo, é um conhecimento mais aparente. É importante a gente verificar que aqui é para transmissão de conhecimento tácito, mas a gente pode fazer um processo também de combinação, que é quando essas reuniões forem feitas, a gente pode fazer um processo de combinação para que essa loja faça uma combinação com outras lojas, para que todo esse conhecimento seja combinado com outras lojas, disseminado para outras lojas. A intenção aqui é que as organizações aprendam, então que essas filiais desse supermercado aprendam. Então, esse processo é pegar, por exemplo, pessoas que têm vivências, então uma pessoa que entende muito do cliente, ali do relacionamento com o cliente, e uma pessoa que sabe muito do sistema de dados desse cliente. Colocarem essas pessoas para conversarem e elas vão entender muito do dia a dia dessa empresa. Uma vai entender muito do sistema e a outra vai entender do relacionamento com o cliente. Tem coisas que o sistema vai dar de informação, mas tem coisas que só aquela pessoa que tem o dia a dia com o cliente sabe. Então, você faz esse conhecimento da vivência se relacionar com o conhecimento do sistema. Troca esses conhecimentos para que esse conhecimento venha à tona, esse conhecimento se torna explícito, passa para uma outra equipe, essa equipe aprende, passa para uma outra e aí sim vira um processo contínuo. Isso acaba sendo as organizações que aprendem de fato. Para o momento de interação, então, como a gente acaba sempre fazendo, até porque sempre vem um monte de perguntas, eu vi que tem ali algumas perguntas, eu vou levar para o nosso chat. Então, peça para que o seu tutor conecte no nosso chat, porque daí eu respondo, tiro as dúvidas também, né? Até porque a nossa aula atividade ela é mais curtinha, até para que a gente responda as dúvidas que ficam da teleaula, né? Mas espero que vocês tenham entendido aquela questão do preço e do custo, e aí eu respondo as dúvidas que ficaram, tá? Mas agradeço a participação, eu vi que vocês participaram muito, e aí eu já salvo ali todas as perguntas e respondo no nosso chat. Vamos finalizar a nossa teleaula, então. Recapitulando. Para fechar os nossos conteúdos, é importante que a gente lembre, então, de todos esses pontos. Veja ali comigo. As estratégias genéricas, lembrando que são 3 estratégias genéricas, e aí as estratégias genéricas aqui são as estratégias de Porter. Importante lembrar que são a liderança em custo, a diferenciação ou a foco, e aí eu posso focar tanto em custo quanto em diferenciação. O importante aqui é escolher um nicho específico para trabalhar. Eu tenho as estratégias competitivas, e aí eu tenho as 5 estratégias competitivas, e essas 5 estratégias me fazem atuar em determinado setor, e eu vejo aquilo que é mais vantajoso eu fazer em determinado momento. Depois eu tenho as estratégias de inovação e as características estruturais da inovação. Então, eu entendo aqui as 3 formas pelas quais as organizações inovam. Se eu tenho a inovação interna, por cooperação ou por aquisições, lembrando que a inovação não é relacionada apenas à tecnologia, podendo também ser incremental ou radical.
E as estratégias baseadas no conhecimento e no Learning Organization, que é quando você tem o conhecimento como principal responsável pela vantagem competitiva, as competências essenciais da empresa. Tá? Então, esse conteúdo ele é muito importante para a formulação da estratégia, compreende a terceira etapa do processo de planejamento estratégico. Ele é fundamental para esse processo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, ele é realmente fundamental para todo administrador. E aí, a gente se vê na nossa aula de número 4. Até mais e um grande abraço!